Você tenta começar. A tarefa está clara. O motivo existe. O impacto também. Nada está confuso do lado de fora. Ainda assim, algo não se move. Não é uma recusa direta. Não é um não. É uma ausência de tração. Como se a decisão estivesse pronta, mas o corpo não encontrasse o chão para apoiar o passo. Isso não aparece só em grandes escolhas. Aparece em coisas pequenas. Responder uma mensagem simples, abrir algo que você já abriu antes, dar continuidade a algo que ficou pela metade. Nada parece impossível. Nada parece fora do alcance. Só parece pesado demais para começar agora. E o mais desconcertante é isso. Não parece preguiça. Não parece medo. Não parece dúvida real. Não há um pensamento claro dizendo não quero. Há apenas uma sensação vaga de recuo, como se a energia tivesse aprendido a se retrair antes mesmo do esforço. Você começa a procurar explicações. Talvez falte disciplina, talvez falte foco, talvez falte força de vontade. Essa ideia se instala devagar, e quanto mais ela se repete, mais o estado interno vira julgamento pessoal. O que antes era sensação passa a ser interpretado como falha. Mas e se essa leitura estiver deslocada? E se o que você chama de falta de força for outra coisa acontecendo por baixo? Algo que não nasceu de decisão consciente, algo que não foi escolhido, algo que foi aprendido em silêncio. O cérebro não espera você mudar de ideia. Ele não pausa para reflexão. Ele aprende enquanto você vive, enquanto repete, enquanto evita, enquanto encontra alívio, sem intenção, sem narrativa, sem culpa. Durante muito tempo, o esforço vinha antes da recompensa. Era preciso sustentar desconforto, esperar, insistir. Isso não era agradável, mas era familiar. O corpo conhecia esse ritmo, a mente também. Em algum ponto, esse equilíbrio começou a se alterar, não por um evento marcante, não por uma virada dramática, mas por pequenas repetições diárias. Menos espera, menos fricção, menos intervalo entre querer e receber. O estranho é que por fora, parece que nada mudou. Você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores, com os mesmos planos, mas por dentro, o critério que mede esforço e retorno já não é o mesmo. O cérebro começa a comparar tudo com o padrão mais fácil que aprendeu. O que exige continuidade parece excessivo. O que pede atenção prolongada parece pesado. Não porque você não consegue, mas porque o parâmetro mudou. Quando algo importante não entrega retorno imediato, o sistema hesita, não como recusa, mas como adiamento. Um depois suave, que parece razoável, que se repete mais vezes do que você percebe. Com o tempo surge um descompasso interno. Você entende o que precisa ser feito, sabe por que é importante, mas a energia não responde. E essa distância dói mais do que errar, porque o erro tem explicação. Já a paralisia parece pessoal. É aqui que a culpa costuma entrar. A ideia de que falta força, de que você deveria conseguir, de que algo está errado com você. Essa leitura pesa, porque transforma a adaptação em defeito de caráter. Mas o que está acontecendo não é falta de força, é um cérebro que aprendeu a economizar esforço quando o retorno parece incerto. Isso não é fraqueza, é funcionamento. O cérebro não pensa em propósito, não avalia significado, não considera futuro distante. Ele responde ao histórico, ao que se repetiu, ao que aliviou tensão. E isso molda o movimento antes da consciência entrar. Existe uma sensação específica quando isso acontece. Uma mistura estranha de alívio e incômodo. Algo foi evitado, o desconforto diminuiu, mas nada se fechou. Essa sensação costuma voltar e quase sempre recebe o nome errado. Quanto mais esse padrão se repete, menos consciente ele se torna. A hesitação deixa de ser escolha, vira resposta automática, e o automático não exige esforço, ele apenas acontece. Isso não significa que você perdeu capacidade, nem que sua vontade enfraqueceu. Significa apenas que o cérebro aprendeu um caminho mais curto para reduzir tensão no presente. O custo disso não aparece de uma vez, ele se acumula, na dificuldade de sustentar a tensão, na sensação de estar sempre em atraso consigo mesmo, no cansaço que não vem do corpo. Não é ansiedade clara, nem exaustão evidente, é uma vigilância de fundo, um sistema sempre em alerta, mesmo quando nada está acontecendo.
Nada disso indica que você precisa se forçar mais ou se cobrar melhor. Indica apenas que a leitura estava errada. Não era falta de força, era treino invisível. Quando isso se organiza por dentro, algo muda de lugar. A culpa perde força, a confusão diminui, o padrão deixa de ser identidade. Esse entendimento não chega como virada, não vem acompanhado de alívio imediato e não resolve o desconforto de uma vez. Ele age de forma mais sutil, muda o enquadramento interno. O que antes parecia falha pessoal passa a ser visto como um processo em andamento, algo que foi sendo construído sem intenção, sem escolha explícita, sem que você tivesse percebido. A tensão continua existindo, mas agora ela tem contexto, e contexto reduz o peso que antes recaía todo sobre você. Quando o automático deixa de ser invisível, ele não desaparece. Ele ainda surge, ainda tenta conduzir, ainda oferece o mesmo caminho conhecido. A diferença é silenciosa, mas real. Ele não opera sozinho. Há um pequeno intervalo, não para reagir diferente, mas para perceber o que está acontecendo por dentro. E esse simples deslocamento, do julgamento para a clareza, enfraquece o controle que antes parecia absoluto. Nada se resolve aqui, mas algo deixa de comandar em silêncio. Esse tipo de clareza não muda o ritmo do dia imediatamente. Ela não acelera decisões, não elimina a resistência, mas muda o lugar de onde você olha para isso. O que antes parecia um defeito pessoal passa a ser reconhecido como um padrão aprendido. E padrões, quando deixam de ser invisíveis, já não precisam ser combatidos o tempo todo. Eles apenas existem, com menos peso, com menos culpa, com menos esforço interno. Se entender que o problema não era falta de força, era um cérebro aprendendo a economizar esforço quando o retorno parece incerto, trouxe mais descanso do que cobrança, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo explora esse espaço silencioso entre o impulso e a razão, porque é ali que a mente começa a parar de lutar.